Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez de volta, né? Depois de quase uma semana sem gravar uma live. A gente hoje estamos aqui e vamos aguardar os nossos irmãos. Eu julgo que tem uma palavra de Deus ao seu coração e a gente vai tentar, da melhor forma possível, fazer com que as coisas aconteçam, né? Você que está aí chegando, seja bem-vindo. É um prazer poder conversar com os amados. Glória a Deus. Já estamos dentro do prazo, né? 7h30. E como nós havíamos dito mais cedo, deixado uma mensagem, que nós estaríamos aqui hoje. Nós desejamos profundamente que a tua vida e a tua alma esteja em paz. Pastor Jadson, Deus te abençoe, queridão. Você e a sua família, que a tua casa continue sendo abençoada por Deus, em nome de Jesus. A todos os nossos amados que estão aí se achegando, né? Irmã Ciara, Deus abençoe sua vida, irmão Rosenaldo também, que Deus abençoe vocês poderosamente, os meninos, né? Nós estamos já há mais de um mês de quarentena e muita gente já doido para sair de casa, muita gente já agoniado para deixar os seus aposentos, para retornar ao trabalho, as atividades que mantinham, mas que hoje deixaram de manter por um tempo por questões que nós já sabemos e conhecemos, né? Mas diante dessa realidade nós desejamos profundamente, em pouco tempo, em um curto tempo, ser bênção para a vida de vocês nesta noite. E a minha pergunta é: como está o seu coração? Como está o meu coração? Como está a nossa vida diante dessa realidade de vírus, né? Essas questões políticas que geram desconforto à nossa alma, porque nós estamos diante de tudo isso, né? Mas como é que a gente vê o agir de Deus em tudo isso? Sim, porque tem gente que só vê as questões que estão à sua volta. Não conseguem ver o agir de Deus, não conseguem ver a ação divina sobre tudo o que paira sobre nós. Com tanta incerteza no mundo que nós vivemos, a única certeza que precisamos ter é a nossa confiança em Deus para sempre. Aquele que deu a sua vida por nós, Ele voltará por nós. E voltará não apenas por nós, Ele voltará porque Ele cumpre a sua palavra. De modo que o nosso coração deve estar nele. Pastor Clodoaldo, Deus te abençoe. Meu amigo, meu irmão de jornada, companheiro, firme na rocha, queridão. Abraço na família. Mas é bom tê-los. Eu vou aqui então ler o texto das Escrituras Sagradas. Salmo 29, como eu havia dito, né, que nós estivemos ministrando na última quinta-feira no culto dos lares. Irmão Antônio Carlos, Deus te abençoe, graça e paz, querido irmão Naldo, né? Rosenaldo, Bahia, Deus te abençoe, queridão. Forte abraço no teu coração, boa noite a todos. Vamos ao texto bíblico, Salmo 29. Esse momento vai estar gravado aqui por algum tempo no meu Face. Depois os irmãos podem compartilhar ou até mesmo ouvir novamente. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim,
O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. É com base nessa escrita que nós queremos trazer uma breve reflexão aos nossos corações, uma vez que nós precisamos muito da graça de Deus sobre tudo que nós estamos vivendo e viveremos ainda. Se não for a graça, nós estaremos perdidos, né? E nós temos aqui mais um texto nos Salmos. É importante a gente entender o objetivo deste livro riquíssimo do Antigo Testamento, que não perdeu a sua validade como nenhum outro livro das Sagradas Escrituras, porque tudo que foi escrito deve ser olhado dentro de uma ótica que Deus trabalhou e operou no passado. Deus continua trabalhando e operando nos nossos dias. O nosso Deus é incansável. E o Salmo traz essa realidade aos nossos corações. Então, quais são os objetivos do livro dos Salmos? Dentre vários e muitos, destacamos aqui 4 objetivos. Primeiro, eles foram escritos pelos salmistas como reações sinceras diante de Deus. Ao experimentarem as inúmeras alegrias, tristezas e provações da vida, os salmistas colocavam aquilo no papel, sempre demonstrando confiança irrestrita no Senhor. Segundo, eles eram veículos de expressão do povo de Deus através de toda uma gama de experiência que os tornava aptos a apresentar os sentimentos e pedidos ao Senhor em termos significativos e intensos. Então a gente às vezes questiona muito a questão dos sentimentos humanos. E é importante que quem ministra, quem prega a palavra do Senhor, quem adora a Deus, não deve explorar o sentimento daqueles que ouvem aquilo que cantamos ou daqueles que cantam junto conosco. Mas é importante entender que Deus, ele olha para os nossos sentimentos e nós devemos expô-los diante dele. Nós devemos colocar a nossa vida na presença dele em adoração e em santidade. O terceiro objetivo dos Salmos, eles serviam para expressar os anseios do povo de Israel com a vinda ou pela vinda do Messias. Se observarmos, nós temos aqui revelações inspiradas por Deus, né, com muitos detalhes com relação à primeira e à segunda vinda do Messias. Os salmos messiânicos falam justamente sobre isso. Jesus vai usar muitos deles no seu ministério, né, de pregador do evangelho, de anunciador das boas novas do reino. E o quarto objetivo dos salmos é que eles eram o inário de Israel para muitos rituais e cerimônias, né? Tais como festividades religiosas, culto no templo, reuniões locais e nacionais. Quando o povo se reunia para cultuar e adorar a Deus, eles usavam os salmos de Davi, de Asaf e de tantos outros que foram escritos para essa finalidade. Nós temos o povo renovado, né? O presbiteriano renovado, tem o inário Aleluia, né? Outras denominações têm os seus inários, que são livros de canções, de adorações cristocêntricas, bíblicas, que coloca Deus no centro da adoração, de onde ele nunca deveria ter sido tirado. Mas, pastor, o homem pode tirar Deus do centro da adoração quando ele inclui outra coisa no lugar de Deus. Quando ele coloca os desejos do seu coração na sua adoração, ao invés de adorar a Deus, ele adora ao seu coração, ele adora a pessoas, ele adora a ídolos que ele mesmo cria.
E aí, dentro dessa realidade, esse é um salmo de Davi. Quando Davi escreve esse salmo, ele está no deserto, em um momento complexo da sua vida, mas um momento propício para que ele pudesse expressar diante do Senhor a sua adoração. Então, esse é um salmo que é um hino de louvor, é um convite à adoração e à obediência ao Senhor Deus. Davi, dentro de uma realidade e as muitas dificuldades vividas, fez com que este homem chamado Davi transformasse as suas lutas em orações profundas, as suas dores em adoração e as suas decepções e frustrações em momentos de confiança no Senhor. O resultado de tudo isso era sempre hinos e mais hinos dedicados a Deus. Podemos aprender algo com Davi aqui nesta noite. Podemos aprender algo com o livro dos Salmos. Em momentos de adversidade, de conflitos internos ou externos, em tempos de pandemia, em tempos de conflitos na nossa mente, no nosso coração, nós não podemos abrir os nossos lábios para murmurar, para questionar a soberania de Deus, para questionar o agir de Deus. Precisamos usar toda essa problemática que nos envolve, toda a crise que se instalou para adorar a Deus. Transformemos as nossas dores em um ato de adoração diante daquele que reina, diante daquele que é vivo e poderoso. Queridos, em um mundo de muitas vozes, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Em um mundo de muitas vozes estranhas que podem nos adoecer, que podem nos enlouquecer, nós devemos observar a voz, ou a voz que grita mais alto, mais forte, mais libertadora, mais doce, mais suave, porém poderosa. Discernir a voz de Deus em tempos como o nosso é o nosso maior desafio. Porque as vozes que gritam e falam, que estão diante de nós, são vozes que ecoam muitas vezes sentimentos de angústia, de pavor, de ódio. São lutas internas expressadas por corações que não conseguem viver uma realidade na presença de Deus. E Davi, através do Salmo 29, ele revela algo tremendo da parte de Deus. Então eu queria falar nesta noite sobre a voz do Senhor, sobre as tempestades, que é o tema que está em quase todas as Bíblias, quando se refere ao Salmo 29. Primeiro, nós temos aqui os anjos adorando no céu. O salmista, ele expressa muito bem quando ele descreve essa realidade, e parece que ele está dando aos anjos um convite, mas ao mesmo tempo ele demonstra como os anjos fazem a sua adoração diante do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, não é uma expressão usada para os homens, a criação humana, mas é uma palavra usada para os anjos, que também é criação do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, ou seres celestiais, ou anjos, né? Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Olha que interessante, que coisa extraordinária. Os anjos adoram no céu, coisa que os homens precisam fazer na terra. Na sua grande maioria não levantam as mãos, não erguem os seus olhos e não dobram a sua fronte diante de Deus. A maioria só quer satisfazer a si mesmo. E aqui é uma referência não apenas a quem está dentro de uma realidade onde Deus está excluído. Dentro de muitas igrejas cristãs, Deus não é mais adorado, se tornou apenas um fantoche na mão de muitos religiosos. Mas o salmista revela: tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a honra devida ao seu nome. Deus tem um nome. Deus não é um ser sem nome, Deus não é um ser qualquer, ele tem um nome, o nome dele é Yahvé. Esse nome deve ser honrado, deve ser glorificado pela sua criação. Os anjos fazem isso de forma a ser imitada por nós.
Tributai glória e força. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Não mostra apenas a glória de Deus ou aquilo que nós devemos exaltar como glória divina ou honra divina, poder divino, mas mostra o quão tremendo é esse Deus com a sua criação. Diante dessa realidade, a palavra tributo, né, é uma palavra que se refere a um imposto exigido de uma província ou estado dependente por aquele que o subjuga. Mas quando aplicamos esta palavra tributai a Deus, nós não estamos pagando a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez. Nós estamos honrando a Ele. É uma homenagem da criação ao Criador. É uma expressão de gratidão do coração daqueles que reconhecem quem Deus é, na sua mais profunda e sincera grandeza e poder. Então, quando a criação imita os anjos nesse sentido, adorando a Deus, eles também estão tributando ao Senhor, eles estão adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Ora, tributamos a Deus quando o glorificamos ou quando glorificamos o seu nome, quando honramos o seu nome. Tributamos a Deus quando rendemos a Ele a nossa própria vida. Tem pessoas que acham que só adoram a Deus quando levantam as mãos ou quando estão em um grupo de pessoas cantando canções religiosas ou canções que adoram e exaltam ao Senhor. Eu costumo sempre dizer, esses momentos de culto no templo, nos lares, onde quer que seja, é um reflexo da nossa adoração diária. Se a minha vida diária com Deus não for uma vida dependente dele, os meus cultos a ele será um culto manco, será um culto xoxo, será um culto sem graça. Não porque Deus não dispensa graça, porque falta em mim graça de Deus para adorá-lo como devo. Então eu adoro quando eu trabalho, quando eu estou em família, quando eu estou com a minha esposa. Eu adoro a Deus quando eu me coloco na presença dele para resolver situações e circunstâncias do dia a dia. Tributamos a Deus quando o adoramos com a nossa própria vida, quando colocamos a nossa vida por completo na presença dele. Há aqueles que dão a Deus apenas partes da sua vida, porque não estão dispostos a abrir o seu coração para Deus, não estão dispostos em deixar Deus trabalhar em suas vidas de tal maneira que eles também sejam transformados pelo poder do Deus a quem eles dizem adorar. Os verbos estão no imperativo: tributai, adorai. Deus não está carente da minha oração ou adoração. Deus não fica doente quando a sua criação, que deveria adorá-lo e reverenciá-lo e honrá-lo, não o faz como deveria. Com Deus não tem mimimi. Deus não é carente do meu levantar de mãos ou das canções que profiro a Ele. Quando faço isso, o maior beneficiado sou eu. Quando nós adoramos a Deus, nós somos os maiores beneficiados, porque Deus não está olhando para a terra por carência. Deus contempla a terra porque Ele é Deus e Ele rege a humanidade com poder. Dentro dessa realidade, a minha adoração deve ser sincera, verdadeira. Deus não aceita adoração meia boca. Deus não aceita adoração que não brota do coração, que não nasce no íntimo, nas entranhas, que não sai da alma e que não expressa regozijo, satisfação e alegria em quem Ele é. Tributar e adorar a Deus não são um pedido do Senhor para a sua humanidade ou para a sua criação. Tributar e adorar o Senhor é uma exigência que Deus faz aos homens. O Senhor é digno de ser adorado. E os anjos revelam isso de forma muito clara aqui nos versos 1 e 2, quando eles estão diante de Deus, clamando e adorando. Os anjos
se torna um exemplo para a vida da igreja e de todos os cristãos em qualquer lugar, em qualquer época ou circunstância, porque a adoração que eles apresentam a Deus é uma adoração obediente. Muitos querem adorar, mas não querem obedecer. Muitos querem receber as bênçãos, mas não querem ser bênção na vida de outros. Muitos querem ser beneficiados por aquilo que Deus fez e por aquilo que Ele faz, mas não quer ser um instrumento nas mãos do Senhor para exaltar o nome do Senhor, porque sabe, se assim fizerem, terão que pagar um preço muito alto, renunciando muitas coisas na sua vida. Eles fazem com força e vigor. Eles fazem de forma incansável, fervorosa. Eles fazem de forma ininterrupta. Basta olhar Isaías 6:3 e Apocalipse 11:12 e você verá que os anjos 24 horas adoram a Deus de forma incansável, sem parar, declarando a santidade, a grandeza, a glória e a majestade do Deus diante de quem eles estão. E o que nós fazemos? Adorai o Senhor na beleza da santidade. O Salmo ainda fala sobre a santidade de Deus. Deus é santo. Dizer que Deus é santo é dizer que Deus ele é independente da sua criação. E ele está separado dela por causa do pecado que o homem cometeu lá no jardim do Éden. A desobediência gerou separação, não apenas entre o povo de Deus e Deus, mas entre toda a humanidade e o Criador. É por isso que é sempre Deus quem vem em busca do homem. O homem nunca busca Deus. E quando busca Deus por si mesmo, sempre vai fazer um ídolo, ou no seu coração ou diante dele. O salmista revela muito bem essa realidade. O que fazer no momento de dificuldade? Precisamos adorar. A quem devemos adorar? A Deus. De que forma devemos adorar o Senhor? Na beleza da santidade, na presença dele. Na presença dele, tudo se transforma. E aí vem então a segunda parte desse sermão, desse salmo, que é do verso 3 ao verso 9. A voz poderosa do Senhor sobre a tempestade. Após mostrar que os anjos no céu tributam honra e glória ao Senhor, por meio da adoração, o salmista mostra porque o Senhor deve ser adorado na terra, ou temido na terra. Então veja que o texto é muito claro, a voz do Senhor ressoa por cima, de uma forma elevada. A voz do Senhor está sobre as águas, e aí o texto é muito enfático, sobre muitas águas. Ele, o Deus da glória, troveja. E aqui é que mostra claramente a ação de Deus no mundo dos homens. Mundo esse criado pelo próprio Deus, mas manchado pelo pecado do homem, distorcido pelo pecado do homem. Todo ato de justiça que o homem tente fazer para agradar a Deus, sem que ele seja banhado pelo sangue do Cordeiro, como declara Isaías, é como trapos de imundícia. Dentro dessa realidade, a voz de Deus é labrada dos céus, de uma a outra extremidade da terra. E quando Deus fala, o homem treme. Quando Deus fala, os montes tremem. Quando Deus fala, as águas elas ficam agitadas, porque a voz de Deus é poderosa. Olha o que diz o salmista. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Deus tremendo. E aí ele vai descrever. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Como é bom nós entendermos que o nosso Deus está acima dos conflitos humanos, políticos e sociais.
Como é bom saber que Deus está acima das guerras, das tempestades, e quando Ele fala, Ele faz vir a tempestade. A voz de Deus causa uma ebulição no mundo, gerando um desconforto na natureza, nas coisas criadas por Ele. A voz de Deus não é um fenômeno da natureza, o trovão não é um fenômeno da natureza. É a voz de Deus falando poderosa ao mundo, falando de forma majestosa para que todos ouçam. A voz do Senhor se faz ouvir pelos trovões. Ele é superior às muitas águas. À medida que o salmista descreve a grandeza da voz do Senhor, ele revela também a soberania dele sobre os deuses dos povos pagãos. Olha que interessante. Davi escreve o Salmo 29, como tantos outros. Davi consegue fazer a leitura do seu tempo. E ele conhece a história de muitos povos. E era muito comum naqueles dias o povo cananeu reconhecer Baal como o Deus da tempestade. Quando Davi está escrevendo sobre Deus, no Salmo 29, ele traz uma figura de linguagem daquilo que o povo cananeu costumava exaltar. Davi está dizendo que o Deus a quem ele serve tem uma voz poderosa que está acima do Deus do povo cananeu. E eu ouso dizer nesta noite que Deus, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, está acima de todos os deuses criados pela imaginação humana e pelas mãos do homem. Deus é poderoso, Deus é ilimitado, ele não pode ser manipulado, levado de um lado para outro, porque ele é Deus e tem o controle de tudo em suas mãos. Você observa do verso 3 ao verso 9. Nós temos aí algumas repetições. 7 vezes você ouve a repetição, a voz do Senhor. Uma realidade que revela como trovões que se repicam à medida que eles vão se mostrando ao mundo. Assim é a voz de Deus, ele faz tremer dentro e fora. Ele faz o homem estremecer em si mesmo. Ele faz o homem olhar para o alto e, buscando a quem vê, não vendo, ele teme, porque ele sabe que existe um ser superior a ele. Davi está dizendo que o Deus a quem ele adora e a quem ele serve é um Deus que se faz ouvir na terra, queiram os homens ou não. Quando o salmista usa as expressões cedros do Líbano, aí à medida que ele começa a ler o versículo 5, né? Versículo 5 e 6, até o verso 8. As expressões cedros do Líbano, que eram regiões, cedros do Líbano e o Sírion, regiões norte. Aí ele vai mais lá embaixo, deserto de Cádiz. Estava numa região sul. Ele está mostrando que a tempestade vai do norte ao sul e nada pode impedir o avanço dela. Os seus efeitos se estendem do mar à terra, do norte a sul, de animais a árvores. Assim é o poder de Deus e a voz de Deus. Ela ecoa no céu de norte a sul, de uma a outra extremidade. E o homem não pode impedir que ela venha a ser ouvida na terra. Ninguém pode impedir, por mais poderoso, entre aspas, que ele pense ser. Ninguém pode impedir a voz de Deus, o falar de Deus. Está sobre as águas, está sobre os deuses pagãos, está sobre os ídolos, está sobre os governantes desta terra. Esse Deus do Salmo 29 é digno de ser adorado, é digno de ser reverenciado pela sua criação. Mas os deuses criados pela mão dos homens não são dignos de adoração, porque não passam de pó. Deus verdadeiro e digno de ser adorado. Todos os seres devem honrar ao Senhor. Todos os deuses dos povos não são nada se comparado ao Deus que criou os céus
e a terra. Você também vê no texto expressões da palavra Senhor. 18 vezes. 18 vezes o salmista descreve a palavra Senhor com letras maiúsculas. Já falei aqui algumas vezes. Uma referência ao Deus da aliança, ao Deus do pacto. Ao Deus que formou um povo para si, para que desse povo pudesse alcançar multidões de povos. Mas por último, nós temos o Senhor e o seu povo. Nos versos 10 e 11 nos diz assim: o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Dentro dessa realidade, se nós pintarmos uma tela, nós temos os anjos adorando a Deus. Um pouco mais adiante, nós temos a terra tremendo diante de Deus. Nós temos Deus subjugando todos os povos, todos os reinos, todos os governantes existentes na face da terra ou fora dela. Sabemos que não existe. Mas dentro de uma realidade de aplicação às nossas vidas, tudo que podemos ver e o que não podemos ver está subjugado ao poder de Deus. Não é Deus que se curva diante dos homens para servi-lo. É os homens que devem se curvar diante de Deus para adorá-lo, para servi-lo de todo o coração. Então, diante dessa realidade, nós podemos contemplar de forma muito clara esse Deus que é transcendente, que habita nos céus, que é poderoso, majestoso, cuja voz estremece o coração da sua criação, tanto dos homens quanto da natureza e dos animais. Esse Deus, manifestando a sua graça e majestade, não traz um teatro para os homens. Não faz apenas uma apresentação teatral ou encenação teatral. Essa realidade da manifestação de Deus é uma manifestação de poder sobre os anjos, sobre a natureza criada e sobre o seu povo. Deus não perde detalhe nenhum vivido na minha vida ou na existência humana. Tudo está gravado na mente e no coração de Deus. Os versos 10 e 11 mostram isso. Se nós, de forma muito viva, com cores ativas, Deus operando de forma graciosa. Os cananeus achavam que Baal teria vitória sobre as águas. Aqui é Deus quem vence verdadeiramente tudo. Deus está sobre tudo e sobre todos. Quando o salmista usa a expressão aqui dilúvio, no verso de número 10, o Senhor reina soberanamente. Na minha tradução, o Senhor preside. Presidir é reinar de forma soberana. Deus reina soberanamente sobre o dilúvio. Uma alusão a Gênesis 6 em diante, até o capítulo 11. Então observe que o termo dilúvio nós encontramos lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, e aqui no livro de Salmos, também no Antigo Testamento. Apenas nesses dois textos nós temos o termo dilúvio. E aqui vale lembrar que é não somente uma manifestação da graça de Deus, mas é Deus revelando que Ele tem controle sobre as águas, mesmo quando ela estava demonstrando sua força destruidora no tempo do dilúvio. Deus tem o controle de tudo, inclusive da sua natureza, da sua criação. O Senhor, Ele reina de forma soberana. Reinos se levantam, reinos são abatidos, reinos se levantam, reinos caem, mas Deus permanece no controle de todas as coisas. Ele é o Deus verdadeiro, não existe outro que se compare a Ele. Não há ninguém que se oponha ao seu reinado glorioso, porque Ele tem o controle de tudo. Ele governa tudo e todos. Essa realidade de manifestação soberana
não é apenas sobre o que Deus criou, mas é sobre o seu povo. Deus se faz ouvir no céu, e é temido na terra. Mas Deus exige adoração do seu povo. Olha que extraordinário. O Senhor dá força ao seu povo. A força que você precisa, pai. A força que você precisa, mãe. A força que você precisa, filho. A força que você precisa, empresário. A força que você precisa na sua vida não está no que você conquistou. Não está nas coisas aparentes. A força que nós precisamos está em Deus, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele fortalece o seu povo, ele dá ânimo ao seu povo, ele ergue o seu povo, ele exalta o seu povo, não para ser exaltado pelos povos, ele exalta o seu povo para mostrar que o Deus do seu povo continua reinando soberanamente. Ele dá vida ao seu povo, ele traz vigor. Em momentos de abatimento de alma, o Senhor, pela sua misericórdia, na ação do seu Espírito Santo, ele vem até nós e nos enche de graça, de poder, de ousadia, de intrepidez para viver a fé, para pregar o Evangelho, para adorá-lo, mesmo quando os nossos olhos não podem vê-lo, o nosso coração o vê, a nossa alma o contempla e a nossa vida é agraciada por ele. Só ele pode abençoar o seu povo com paz. O mundo está em guerra, mas o meu coração está em paz. Os políticos estão perdendo a cabeça, mas o meu coração está em paz, porque Deus sustenta não apenas a minha vida, Ele sustenta a minha família, a minha casa, e Ele sustenta todos os governos do mundo. Basta um estalar de dedo e tudo desaparece. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele abençoa o seu povo com paz. A paz que o mundo não pode te dar. A paz que o mundo não pode ter. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Deus, têm, porque Deus os concede pela sua infinita graça. Alguém pode ouvir essas palavras e dizer: não seja egoísta. Deus não é só dos cristãos. Não. Deus é de todos aqueles que se prostram reconhecendo a sua grandeza, majestade e poder. E Deus é sobre todos aqueles que reconhecem seu Filho como o único e suficiente Senhor de sua vida. O que prova que eu reconheço tudo isso em Deus, na pessoa do seu Filho e do Espírito Santo. Quando a minha vida é transformada, quando eu renuncio às minhas vontades, quando eu assumo a minha cruz e eu passo a segui-lo de todo o meu coração. Então não existe guerra entre Deus e o seu povo. Somos agraciados por sermos amigos de Deus, por meio de Cristo, porque Deus diz, ou a palavra diz, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, Deus nos reconciliou com Ele mesmo, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Reconciliar é trazer a amizade aonde existia inimizade, tornar amigo inimigos, fazer com que a paz reine entre os dois lados. E nesse sentido, dos dois lados, quem precisa de Deus somos nós, não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. É nós que somos carentes da sua graça, da sua salvação, da sua bondade, da sua cura, da sua transformação e da sua direção. Diante dessa realidade, podemos dormir tranquilos. Porque Deus domina do princípio ao fim. O seu domínio não tem fim, é eterno. E para concluir, o Senhor manda no céu
na sua criação, e ele reina sobre o seu povo. O Senhor é adorado no céu, temido na terra, e deve ser amado pelo seu povo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos fortaleça. E que nós possamos caminhar e diante de tantas vozes sendo ouvidas, a gente ouça a voz do Senhor, a voz do seu Espírito Santo, falando aos nossos corações por meio da sua palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai bendito e amado, eu sei que nós somos carentes da tua graça. E eu rogo pela tua bênção sobre cada vida que me ouve e irá me ouvir através deste vídeo. Eu sei que eu não sou a verdade, não está no meu coração essa intenção. Mas nós estamos diante da tua palavra, que é a verdade absoluta para as nossas vidas. Então nos ajude a te adorar como os anjos te adoram. Nos ajude a temer o teu nome como a tua natureza, a tua criação teme. E nos permita, em sendo visitados pela tua graça e poder, pela tua paz, nos permita reconhecer isso, dedicando toda a nossa vida para te servir e para te adorar, em espírito e em verdade. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa os teus filhos e filhas, abençoa esta nação, abençoa as autoridades desta nação. Ó Deus, abençoa o governo desta nação e repreende todo o mal, Senhor. Dá uma direção sobre todas as coisas e abençoa cada lar com paz, com prosperidade e, acima de tudo, com a bênção da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a todos e que Deus nos dê um restante de noite na presença dEle, para a glória dEle. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.